A gente vai conversar agora, o nosso papo reto de hoje é muito importante. A gente vai entender como incluir, diferenciar os tipos de gordura na nossa alimentação, né? Porque se fala muito, mas a gente tem que ter realmente uma opinião qualificada. Acompanhe a SBT e depois a gente vai receber aqui uma baita de uma nutricionista, uma das mais conhecidas no Brasil, para conversar com a gente. É necessário mantermos uma alimentação saudável para que nosso corpo fique bem por muito tempo. Saladas, verduras, frutas e legumes estão dentro deste conjunto de alimentos. Mas muitas vezes esquecemos de algo que, apesar do nome, precisa estar presente no nosso organismo: a gordura. Quando falamos em gordura, nosso cérebro logo é guiado para pensamentos e lembranças de coisas não muito saudáveis, como frituras a óleo, massas ou até mesmo doces e o excesso de açúcar. E realmente, eles fazem parte das gorduras, mas das gorduras ditas ruins. Nosso corpo precisa das chamadas gorduras boas, seja para gerar energia, produção de certos hormônios, e até mesmo para que o cérebro tenha um melhor funcionamento. Nozes, abacate e azeitona são grandes exemplos de alimentos com gorduras boas. Mas como saber quais tipos de gordura devemos incluir em nossa alimentação? E como saber diferenciar estas gorduras? Acompanhe mais sobre o tema no Papo Reto de hoje. É isso mesmo, acho que interessa a todo mundo e eu recebo aqui na Rede Vida de televisão a doutora Caroline Trevisan d'Oliveira, assim que a gente fala, né? Ela é nutricionista, pós-graduada em terapia nutricional, obesidade e emagrecimento, nutrição, suplementação no esporte, nutrição ortomolecular e nutrigenômica, olha quando, aprimoramento e nutrição hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Unicamp. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz, viu, da gente você estar aqui com a gente e a gente conversar. É um prazer. Que bom. É um prazer estar aqui. Eu já vou começar perguntando, o nosso organismo, ele precisa de que gordura e em qual quantidade, assim? Sempre foi dito que gordura em excesso fazia mal. Isso, né? a gente aprendeu isso a vida toda. E alguns alimentos tiveram aí a época de que foram reconhecidos como vilões. Banido às vezes até, né, olha? Manteiga, ovo. E o nosso corpo, ele precisa de gordura. Esse nutriente, a gordura, é um nutriente que ajuda na formação de hormônios. O nosso tecido adiposo, ele traz proteção térmica, proteção contra choques, não impacto. Além de hormônios, a gordura faz com que a gente possa absorver algumas vitaminas lipossolúveis. Tem vitaminas que só são absorvidas se tiver gordura, na nossa corrente sanguínea. Então, ao contrário do que você pensava, a gordura ela é importante para o funcionamento adequado do nosso corpo. Como foi visto no vídeo, neuroplasticidade, que é o funcionamento adequado do nosso cérebro. Então, a gordura é importante e tem que fazer parte da nossa dieta. O que nós temos que aprender é escolher os melhores tipos de gordura para não correr o risco de aumentar colesterol, que é lipoproteína LDL, que é a gordura ruim, aumento do colesterol total. Aumentar o colesterol bom, que é o HDL, que vai trazer proteção cardiovascular, né? Então, saber escolher o melhor tipo de gordura é isso que nós precisamos fazer. Existem vários tipos de gordura. Existem vários tipos de gordura. É o que eu falo sempre, é que as pessoas, às vezes, elas floreiam muito e querem fazer um monte de coisa. E fazer dieta e cuidar da saúde é algo simples e que não precisa gastar tanto dinheiro para se cuidar da saúde. Olha que interessante, né? Isso que ela está falando. Então, é coisa simples, nutricionista tem, eu falo que é um lema, né? Desembale menos e descasque mais. Desembale menos, porque tudo que é embalado vem de indústria, vem de um processamento, e o que você descasca vem da natureza. Então, quanto mais coisas que nós consumirmos no nosso dia a dia na alimentação, que são provenientes da natureza, melhor vai ser para a nossa saúde. E na natureza, a gente tem as fontes de gorduras que são ditas como gorduras boas. Que são benéficas, para trazer todo o funcionamento, a homeostase, que é esse corpo funcionando da melhor maneira possível. Aqui, houve uma época, justamente porque onde você apresentava a gordura como vilão, aí começou a se apresentar esse tal dos alimentos light.
E aí, quando a gente vê um rótulo light, a gente acha que pode mandar ver. Ou seja, um alimento considerado light, eu posso comer à vontade também? Não, eu vou primeiro definir o que é um alimento O que é um light? light. É isso mesmo. Né? O que é um alimento light? Eu tenho uma receita padrão de qualquer alimento e eu tenho a receita light. Na receita light, eu diminuo a quantidade de um dos ingredientes. Eu posso diminuir a farinha, eu posso diminuir o açúcar, eu posso diminuir a gordura. Sei. Então, é um alimento que tem um valor calórico total menor e uma menor quantidade de determinado ingrediente, tá? No entanto, esse ingrediente, mesmo que em menor quantidade, ele continua presente ali. Sei. Então, se eu compro um light e como excessivamente, seria a mesma coisa que ter consumido um alimento padrão. Tá? Sei. Então, o light ele pode ser consumido em alguns casos específicos, dependendo da individualidade e da necessidade do paciente. Às vezes, um paciente que precisa ter um teor menor de consumo de carboidrato proveniente Sei. do açúcar, o light é indicado. Mas se você não tiver controle sobre a quantidade, não tem porquê. A quantidade é o segredo, tá? O problema sempre vai ser a quantidade, então. Sempre. Para todo tipo de alimento. No caso das gorduras também. Das gorduras também. Então, o light, ele não pode ser consumido livremente e todo produto light não significa que tem menos gordura. Ele tem menos caloria que o valor padrão. Ah, tá? olha, interessante. Não é que é menos gordura. Ele pode ter menos carboidrato, ele pode ter menos o açúcar, como você Sim. disse. Pode ter menos alguma coisa. Pode ter menos proteína. Aí ele vai ter um ingrediente ali que foi colocado em menor quantidade. E ele já recebe o Isso rótulo de light. Recebe o rótulo de light. Lógico que existe uma padronização da vigilância sanitária que determina o que é um produto light. Quantos % a menos de determinado ingrediente Sim. ele tem que ter para entrar dentro dessa rotulagem e ter esse título, esse rótulo de produto light. Gente, pode falar. Porque O problema do produto light é que muitas vezes ele tem a gordura que a gente chama de gordura ruim, que é a gordura trans ou a gordura hidrogenada. Então, todo alimento que passa por processamento, na maioria das vezes, ele tem adição da gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada, o que é gordura hidrogenada? A gente tem a gordura, que é uma gordura de origem vegetal, que tem a consistência líquida. Só que a consistência líquida num alimento, numa preparação, ela não dá consistência para aquela preparação. Não fica com uma consistência macia, às vezes não fica com um sabor tão parecido quando você coloca ele com a consistência líquida. Então, a indústria pega um óleo, uma gordura líquida, leva para um processo de mudança química, onde se muda as ligações de cis para trans e transforma essa gordura de cis para trans, por isso que se chama gordura trans. Só que esse processo químico feito em laboratório... Para ela ficar dura, sólida. Como se fosse uma banha de porco. Exatamente. E aí, esse processo, ele tem aditivos químicos, ele tem transformação. E essas substâncias, quando se transforma de cis para trans, tornam essa gordura ruim, que é a gordura hidrogenada ou gordura trans, como a gente costuma ouvir. E essa gordura, ela pode trazer risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade, aumento de colesterol, além disso, câncer. Então, tudo que é processado, se tiver gordura hidrogenada, deve ser consumido com moderação. Gente do céu, nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, eles usavam uma gordura hidrogenada para fritar, fazer as frituras. Foi um sucesso danado. Rodolfo, você perguntou da paçoquinha? É da paçoquinha? Zero, achando que... Com a paçoquinha zero. Tem quase o dobro de gordura da outra. Olha aí, isso que o Rodolfo estava falando. Está escrito assim, a paçoquinha está escrito zero açúcar. Mas não tem zero gordura, mas tem mais gordura às vezes do que né? Eu costumo dizer sempre para o paciente que a nutrição é a ciência do depende. Porque a gente tem que olhar o paciente e entender o que ele busca. Se você busca um alimento sem açúcar, ele tem que estar escrito lá zero açúcar. Mas quando você tira o açúcar, para você manter aquele alimento com a mesma consistência e sabor, você precisa adicionar outros ingredientes. Sim. Na maioria das vezes, adiciona-se a gordura. Por isso que a paçoquinha, ela, sem açúcar, acaba sendo... mais rica em caloria, consequentemente em açúcar, porque o açúcar é adicionado para trazer mais consistência e deixar muito próximo da original. Então põe zero açúcar e carrega na gordura. Exatamente. E por isso, o pessoal come paçoquinha aqui demais aqui as pessoas. O Bonfim come, por isso está daquele jeito também. Aqui, deixa eu falar uma coisa. A questão da gordura, da gordura do peixe. Essa é muito bom de saber, especialista, cientista como você. Ela é saudável, não é saudável? Se é saudável, a gente pode comer à vontade?
eu sempre repito, nada é à vontade. Nada é à Tudo vontade. Depende da individualidade de cada pessoa. Então, depende da sua altura, depende do seu peso. Se você é uma gestante, a sua necessidade é maior do que uma mulher que não é gestante. Se você é um idoso. O peixe, ele é um alimento que vem da natureza e ele tem uma gordura que chama-se ácido graxo ômega 3. Isso. Que é excelente para nossa proteção cardiovascular, é anti-inflamatório, ajuda na formação da parte cognitiva na gestação. Então, o peixe é um alimento que vem da natureza e é muito saudável. Como eu disse, tudo que vem da natureza é saudável. Não deve ser consumido livremente, a quantidade vai ser calculada por um profissional. E é importante que a gente tenha também equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, tá? Porque essa proporção entre ômega 3 e ômega 6 pode ser benéfica ou maléfica. E o ômega 6 é da onde que tem? Aonde que a gente tem? A gente encontra em óleos. O óleo de soja é um óleo muito rico em ômega 6, tá? A gente encontra nas gorduras monopoliinsaturadas, ômega 6. E esse equilíbrio, ele pode ser feito por um profissional, para você ter a dosagem certinha de cada um. Porque se eu consumo muito mais ômega 6 do que 3, ao invés de eu ter um efeito anti-inflamatório no meu corpo, eu tenho um pró-inflamatório, ou seja, eu favoreço os processos inflamatórios. E inflamação não está só vinculada à lesão, a inflamação é a inflamação do corpo todo, a inflamação sistêmica, que favorece as doenças crônicas. AVC, problemas cardíacos, que é uma da doença que mais mata no mundo, né? O próprio diabetes também é um processo que está vinculado à inflamação. Então, peixe deve ser consumido, a quantidade ela deve ser determinada dependendo de cada indivíduo. E outra coisa importante no consumo de peixe é ver procedência, porque o peixe, às vezes, ele pode estar muito contaminado por metais pesados, principalmente mercúrio. Tanto que quando você suplementa com ômega 3, você tem que ter o selo de que aquele ômega 3 não tem contaminação por metais pesados. Então, dependendo da procedência, é melhor não consumir peixe em excesso. Mas peixe é um alimento que vem da natureza, é muito saudável e é muito rico em ácidos graxos ômega 3 que atuam desinflamando o corpo. Gente, que coisa que interessante. Aqui, eu vou só falar com a Simone e já volto. Estou conversando aqui, ó, olha, é muito, muito importante e interessante. Eu estou achando o máximo também, porque eu estou conversando com a doutora Caroline Trevisan de Oliveira, nutricionista, trazendo para a gente aqui, ó, todas as nossas dúvidas que tivemos a vida inteira e não tivemos coragem de perguntar. Eu pergunto, olha, há um tempo atrás eu passei a cozinhar só com azeite, eu que cozinho para mim, só com azeite. E sempre tem essa dúvida, é óleo ou azeite? A senhora acabou de falar agora mesmo que o óleo de soja é bom, porque tem ômega 6, né? Interessante. E eu pergunto então, o que é melhor para preparar alimento? Óleo ou azeite? Azeite de oliva, né, que a gente está falando, né? Eu falo que quando a gente cuida de um indivíduo, a gente olha ele na integralidade, né? A gente precisa avaliar qual é a condição social desse paciente, se ele tem condições de comprar X ou Y. Então, se eu for falar para quem pode gastar, hoje a gente está passando por uma questão que as pessoas estão contendo, né? Os gastos. É verdade. Então, eu indico sempre o azeite. O azeite. Pro cozimento, eu indico o azeite convencional. Não precisa ser o extra virgem ou o azeite virgem. O normal, tá? E para quem gosta também, eu costumo indicar a manteiga. As pessoas sempre... A manteiga? Ai, que ótimo, porque eu gosto demais de manteiga. Eu não como margarina. Porque a manteiga, ela já é uma gordura saturada. Então, o processo de aquecimento não vai transformar aquela gordura que era monopoliinsaturada, a gordura insaturada, em gordura saturada. Né? Não deixar a uma temperatura muito alta, porque a gente pode produzir substâncias que são cancerígenas, mas você pode escolher aquilo que agrada mais ao paladar. Eu gosto do azeite e da manteiga para indicar para o paciente. Não precisa ser o azeite extra virgem ou virgem. Por quê? Porque o azeite extra virgem e virgem, ele é mais caro. É verdade. Sendo mais caro, você vai estar submetendo ao aquecimento e perdendo todas as propriedades dele. Então, usa o azeite convencional, que tem o preço um pouco mais acessível. É verdade. E usa o extra virgem ou o virgem apenas para temperar coisas cruas, porque você vai conseguir aproveitar melhor dos nutrientes deles. A manteiga, você pode refogar, você pode colocar ali, até grelhar, se você quiser. Tá? E você falou do óleo de soja. O óleo de soja, entre todos os óleos vegetais, que tem o de canola, o de girassol, o de milho, é o que eu mais prefiro pela proporção de ômegas. E eu compro óleo de milho
Mas isso eu tô falando, em primeiro lugar, se fosse colocar lá num top o azeite ou a manteiga, algumas pessoas até usam a banha de porco, mas eu gosto de indicar isso só individualmente avaliando exames, para ter certeza que não há nenhum risco. Então, azeite e manteiga dá para todo mundo usar. E em segundo lugar, eu colocaria aí o óleo de soja pela proporção de ácidos graxos mais adequada, tá? Pensando em gastar menos. Que raiva, gente. Eu comprei um óleo de milho que é mais caro ainda, por cima. O óleo de milho, a própria soja, o canola. A canola não existe, né? Não existe, é verdade. Ela é uma planta que se chama couza, produzida muito no Canadá. E ela dá muito fácil, assim, que nem capim. Então, só que é uma planta completamente tóxica. Então, o que os cientistas fizeram? Pegaram essa planta, levaram para o laboratório, modificaram geneticamente para transformar numa planta não letal. E daí surgiram... Fez com que se surgisse o óleo de canola. Que é couza, né? Que é essa plantinha que se chama couza. Canola é Canadian Oil, né? Isso mesmo, Canadian Oil. E é um óleo ruim, porque é uma planta que não existe, é modificada geneticamente. Então, o óleo de canola eu não indico, o óleo de milho também não, tá? E aí, se tiver que escolher entre o óleo de milho, canola, girassol, eu prefiro o de soja. De soja. Mas eu repito, em primeiro lugar, azeite, não precisa ser extra virgem, e se quiser também a manteiga. Agora as gorduras de animal. É frango, carne vermelha e porco. Todo que vem de origem animal... É bom. É gordura saturada. Saturada. Saturada, tá? A gordura saturada, ela favorece o aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Se consumida em excesso, mas a gente precisa dessa gordura. Então, o que eu sempre falo e repito todas as vezes, individualidade e moderação ao comer. Entre boi, frango e porco, não existe grande diferença em relação à ingestão da gordura. As quantidades são diferentes. O frango ele tem um teor menor, mas você pode escolher aquilo que te agrada mais ao paladar. No entanto, sempre tomando cuidado com a ingestão total, né? Controlar. Existe um percentual indicado de consumo de gordura saturada para não fazer com que você tenha o risco de desenvolver problema cardíaco. E essa quantidade ela vai ser indicada por um profissional, um nutricionista ou um médico. Mas a gordura, dependendo da origem, se é de frango, se é de vaca, de boi, de porco, não faz diferença. Aquilo que agrada mais Porque é uma gordura saturada. Porque é uma gordura saturada. E deixa eu te falar uma coisa. Você falou que a gente precisa dessa gordura saturada. Então, uma dieta sem gordura completamente, ela é prejudicial? Sim. Você já deve ter visto algumas atletas que, às vezes, principalmente na ginástica olímpica, que precisam ter um peso mais controlado e que acabam fazendo uma restrição de ingestão calórica na alimentação e acabam ficando bem magras e diminuindo o consumo de gordura. A dieta pobre em gordura, ela pode refletir na produção de hormônios, então, se forem mulheres, pode não ter mais a menstruação, que é a amenorreia, né? Pode atrapalhar na produção de outros hormônios e no carreamento desses hormônios. O que é o carreamento? Levar até o lugar onde esse hormônio vai ser utilizado. Então, existe a necessidade de um percentual e de um consumo de gordura na dieta de todos os indivíduos. Independente dele estar com problema de colesterol, dele estar acima do peso, ele precisa consumir, sim, gordura. O que vai diferenciar de um para outro é a individualidade, como esses exames estão, se estão dentro da normalidade ou não. E o que sempre é importante, focar nas gorduras provenientes da natureza. Seja a gordura animal, que tem esse controle por ela ser saturada, ou seja a gordura de origem vegetal, que nós temos nas castanhas, no abacate, no próprio coco, né? Então, tudo tem que ser muito bem estruturado e calculado para você não consumir nada em excesso que possa trazer algum problema de saúde e desestabilização. O ovo é sempre um problema na alimentação. Hora ruim, hora bom. Tá? Minha médica, meu endocrinologista mandou comer um ovo por dia. Ovo é bom, ovo não é bom, ovo aumenta o colesterol, não aumenta o colesterol. Que história é essa?
Vocês vão falar que eu estou fugindo de responder diretamente as perguntas, Não, mas não, eu não. falo sempre Não, dessa porque- individualidade, né? O ovo, ele já, assim como a manteiga, já foi tido como um alimento ruim. É verdade. Não se come ovo porque aumenta o colesterol, porque faz mal. O ovo, ele é um alimento riquíssimo em nutrientes, principalmente na gema. Na gema a gente encontra todo tipo de vitamina. Vitamina D, principalmente, hoje a gente tem 80% da população com déficit de vitamina D. Até porque a gente não tem ficado mais em casa, principalmente por conta da pandemia, a absorção de vitamina D está vinculada à exposição solar. Então, o ovo é um alimento riquíssimo, mas ele tem colesterol, principalmente na gema. Na gema. Tá? Então, o que eu oriento não é um alimento que deve ser retirado, mesmo para aqueles indivíduos que possam estar com o colesterol elevado, a quantidade de ovos diárias vai ser individualizada, conforme aquele valor lá no seu exame. Isso. A gente só controla a ingestão de colesterol, e não é de ovo, de colesterol total de um indivíduo com diabetes, porque a organização, a Sociedade Brasileira de Cardiologia determina 300 miligramas para quem tem diabetes. Para quem não tem nenhum problema de saúde, o ovo ele pode ser consumido, as quantidades vão ser calculadas dependendo se você pratica atividade física ou não, Sei. se você tem um histórico familiar de hipercolesterolemia, que é o colesterol alterado. Sei. Então o ovo não é um vilão, é um alimento riquíssimo em nutrientes e não se deve tirar a gema, porque muita gente tira a gema e joga fora. A clara, ela tem muita proteína, mas os nutrientes mesmo, biotina, vitaminas de todo tipo, vitamina D, só não tem vitamina C no ovo, mas todas as vitaminas estão concentradas na gema. E a gordura também. E são gorduras boas, tá? Que beleza, né? Gente, como é bom escutar você. Olha, nós falamos aqui com a doutora Caroline Trevisan de Oliveira. Eu queria que voltasse, ela podia voltar para a gente tirar. Nossa, mãe, olha, quanta coisa dá para a gente mudar os nossos hábitos. E eu quero deixar aqui o contato, atenção. Gente, sempre ela falou uma coisa muito interessante. Sempre passar por um profissional, né? Um nutricionista, um médico. Nada fazer da cabeça, né, doutora? Nada. É porque, na verdade, a alimentação... Todo mundo diz, né, aquele ditado de cabeleireiro, médico, nutricionista, todo mundo tem um pouco. Mas, muitas vezes, uma coisa que parece boba, ela pode refletir a longo prazo na piora da sua saúde, ao invés da melhora. Então, essas receitas de bolo, o que serve para você não serve para ela, não serve para mim. Existe muito da individualidade, até da questão da genética. Como que é a sua história de familiares? É verdade. Como isso pode refletir na sua... É o que eu falo sempre, eu repito sempre. Todo mundo tem uma digital diferente, o metabolismo também é diferente. Então, sempre procurar ajuda, quando possível, de profissionais que possam direcionar o melhor tratamento para aquele indivíduo. Então, para emagrecimento, para saúde, para tudo, vou dar o telefone dela. Atenção, 0 operadora 11 997 19 42 49. 997 19 42 49. 0 operadora 11 aqui em São Paulo. Atenção no Instagram, siga! @Caroline Trevisan, @Caroline Trevisan. E atenção no site carolinetrevisan.com.br, carolinetrevisan.com.br. Pode entrar em contato para uma dieta, para saúde. Aliás, a gente só procura, às vezes, quando quer fazer dieta, não, a gente tem que procurar para ter uma vida saudável também, né? Sim, não é só sim. Eu falo que a diferença de pensamento em relação a promover saúde e não tratar doenças é o mais importante. Você não pode procurar o profissional só quando já está estragado, que é muito mais difícil de resolver. Tem que prevenir, isso é o mais importante. Obrigado, cara. Obrigada muito a você, obrigado prazer. mesmo. Muito bom. Olha que beleza.